estamos começando o nosso parágrafo único. Tá tudo ok aí, produção, beleza? Boa noite pra você, seja muito bem-vindo. Você que tá assistindo a gente, está começando o episódio número 1 do Parágrafo Único, Denilson, o seu podcast jurídico. Seja muito bem-vindo, você que tá assistindo a gente aí pelo YouTube da TV Bom Demais. E eu não estou só, estou acompanhado dele, Denilson Fabiano. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio. Obrigado, Boa noite aí. Boa noite a quem está em casa nos acompanhando aqui. Quero agradecer a presença do nosso convidado aqui, que daqui a pouco será apresentado. Com certeza. E vamos seguir aqui com o nosso primeiro programa, Parágrafo Único. Isso aí. Você que está entrando agora, faz o seguinte: compartilha essa live, compartilha esse podcast. Esta vai ser uma noite incrível e, claro, você compartilhando esse conhecimento vai ser melhor ainda. E você pode seguir a gente também lá no Instagram, @Parágrafo Único PDC. Segue lá a gente e aproveita e inscreva-se no nosso canal também, @Parágrafo Único Podcast lá no YouTube. A gente está recebendo hoje aqui, Denilson, o nosso convidado especial para falar de um tema muito necessário, muito importante, né? O tema de hoje: os desafios atuais da aplicação da legislação penal. E nada melhor do que convidar ele, Dr. Niefson Bruno. Seja muito bem-vindo, ele que é o presidente da OAB da subseção de Itapipoca. Boa noite, bem-vindo, Niefson. Boa noite, Jailson. Boa noite, Denilson. Boa noite aqui aos meninos da equipe que compõem a TV Bom Demais, esse pessoal aqui já conhecido de outras áreas. Boa noite a todos que nos escutam hoje nessa sexta-feira à noite para falar desse tema tão palpitante que acelera meu coração. Sou criminalista na veia, né? Então adoro falar sobre esse tema. Muito obrigado, quero dizer que eu sou muito grato por estar aqui essa noite e sempre conosco, né? Ajudando a vocês aqui a pensar, desenvolver o programa. Parabéns, quero parabenizar vocês. A gente conversava aqui antes, né? E eu já dizia que eu sou um entusiasta desses programas, dessas discussões, porque numa sexta-feira à noite você está discutindo direito penal, não é para qualquer um, não é para quem quer, para quem aguenta. É verdade, viu? Direito penal é uma coisa assim, né? Não é para todo mundo, né? E é por isso que a gente trouxe você aqui. E para a gente já iniciar o nosso bate-papo, a gente já quer saber como é que surgiu esse desejo pela área criminal, pela área do direito penal em si, para você se tornar advogado. Como foi que surgiu assim a ideia? Eu quero ser advogado. Muito bem. Eu vou tentar reduzir a história aqui o máximo, mas assim, eu sempre quis administração, né? Vim de uma família do comércio, né? Empresários, pequenos empresários, e eu sempre gostei muito dessa área. E aí acabei fazendo na UFC e tal, e aí fiquei na segunda fase e acabei tentando direito na Unifor e fiquei. E aí, nas primeiras semanas do direito, eu me apaixonei pelo direito, né? E aí, ao longo do curso, eu pude perceber que aquilo que eu queria ser como administrador, né? Como estar na frente de um negócio, eu poderia estar completamente fazendo no direito, né? Na frente do meu escritório. Então, surge ali a vontade e o interesse de ser advogado. Sempre sonhei na advocacia, nunca assim, por óbvio a gente pensa em ser, né, às vezes magistrado, Ministério Público, né, mas minha carreira foi toda na advocacia, desde os estágios, e foi aí em que eu me encontrei, na advocacia. Então surgiu mais ou menos assim, apesar de ter tido outros estágios não remunerados em instituições como defensoria, no próprio fórum, em algumas varas, mas logo depois segui para um escritório e lá fui para outro, e aí já montei o meu e graças a Deus a gente está aqui advogando. Jefferson, tem muitos acadêmicos que eles pensam que a área do direito especificamente é só para advogar, né? E não sabe que há um leque de opções, né? Hoje em dia isso já está ficando desmistificado, né? E no caso, você atua só na área penal ou atua em alguma área mais específica? Pronto. Muito importante isso, a área do direito, ela dá diversas possibilidades, né? Entre esses concursos,
Inclusive quem estuda para concurso, por exemplo, quem estuda para concurso juiz, Ministério Público e Defensoria, é um tipo de estudo. Quem estuda para Procuradoria, PGE, PGM, PGJ é Ministério Público, mas PFN é outro tipo de concurso, né? Quem estuda para auditor fiscal é outro tipo de concurso, né? E todos eles, a área do direito, né, a ciência jurídica, ela dá essa possibilidade, né? Desde o próprio poder judiciário, o poder executivo precisa do direito, o poder legislativo também precisa dos bacharéis em direito. Então, assim, quem diz que está defasado, de fato nós temos uma demanda de cursos crescentes, né? Mas de toda forma há um sol para todo mundo, né? E é uma área que muito boa para quem realmente tem perseverança, persistência. Ainda é uma área muito promissora, né? Eu considero, e eu não sei se eu posso falar logo isso. À vontade. Pode sim. Vocês vão me interrompendo porque eu falo demais. Aqui é um bate-papo descontraído. Se for o que você falar, a gente considera como um conhecimento importante, Exatamente. Né? Na verdade, assim, eu estou fazendo agora, na verdade, 10 anos de advocacia. E o que, assim, eu vejo que nós temos muitas áreas, porque a advocacia, ela não explora o que deveria explorar às vezes. E aí, quando você pega, por exemplo, uma advocacia aqui em Itapipoca, todos querem sair para fazer a mesma coisa, né? Fazer um flagrante, um divórcio, né? Uma coisa. Mas aqui em Itapipoca, por exemplo, quem é um advogado que mexa com direito marítimo, né? Não dá. Não sei, eu não conheço a área. Direito ambiental. Né? Direito ambiental, né? Tem direito aeroespacial, direito digital. Então, nós temos diversas áreas. E hoje, quando você fala de especialista, não se fala mais, o Denilson é o especialista na área de consumidor. É o especialista do especialista. Não, Denilson advoga na área do consumidor para o consumidor, porque também você pode advogar na área do consumidor para a empresa, né? E aí esses nichos, quem vai definir é você, de acordo com a sua vontade e a sua clientela, né? E voltado, vamos dizer que você advoga para a área do consumidor, para a empresa, só supermercado ou só farmácia. Ou seja, é um filtro que vai se criando, né, de especialidades, né? O advogado, ele começa a filtrar e vai se tornando cada vez mais especialista naquele caso, naquele assunto. E aí o mercado se abre infinitamente. Exatamente. O mercado se abre infinitamente, né? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que a área do direito tem severas críticas à abertura do curso de direito. A OAB tem realmente feito um trabalho junto ao MEC para evitar que qualquer curso de direito seja aberto. Por exemplo, curso à distância de direito, eu particularmente, num primeiro momento, não tenho bons olhos. Eu também confesso que eu não consegui conceber ainda o curso de conciliar direito online, isso, né? Você considera que seria interessante isso ou prejudicaria a advocacia do Brasil? Eu acho que a criação de cursos sem um limite está gerando profissionais medíocres, né? É verdade. Nós temos bacharéis de direito a toque de caixa. E aí, quando você tem isso, quando o cara vem para o mercado de trabalho, Jailton, não está preparado para enfrentar o mercado de trabalho, ele vai virar Uber, ele vai virar isso, ele vai virar aquilo, enfim, não desmerecendo nada. Eu só estou dizendo que o cara investiu num programa de estudo e não gera resultado daquele programa de estudo, né? Mas isso
É pelo quê? Pode ser por incapacidade dele, pode ser por incapacidade do curso que ele teve, mas de fato nós vivemos um crescimento de cursos exagerados e que não existe fiscalizações nesse sentido, né? Então, assim, eu penso que o MEC, junto com a AB, deva fiscalizar, né? E, por exemplo, o EAD, para mim, não se concebe que você faça um curso de direito à distância, porque nós sabemos das diversas limitações que tem o curso à distância. Nós tivemos a pandemia e fomos obrigados a fazer ele à distância, né? E eu acho que foi um prejuízo enorme. Acho que vocês como acadêmicos tiveram que correr atrás, se readaptar, né? Readaptar, enfim. É isso. E hoje você tem um escritório próprio, como você já falou, né? Sim. Tem um escritório. E como é que foi esse processo de estar no escritório hoje funcionando como o advogado do escritório e como presidente da OAB da subseção de Itapipoca? Como é que concilia isso? Quais são as funções de fato do presidente e do gerente lá do escritório? Rapaz, é tanta pergunta. Mas vamos lá. Eu tenho 10 anos de advocacia, logo que vim embora. Antes de advogar, eu já atuava num cargo no escritório, claro, internamente, obviamente, mas com a responsabilidade já de advogado. Quase um ano antes, quando eu passei na OAB, me nomearam lá, me elevaram o cargo lá nesse escritório, e sempre trabalhei em escritórios que exercia realmente como me passava as responsabilidades de advogados, seja despachar com o juiz, seja na época vocês não presenciaram isso, mas na época nós tínhamos processos físicos, então a gente ia na secretaria, pedia o processo, conversava com o servidor, enfim, eu fiz muito isso mesmo antes de começar, de ter a carteirinha da OAB. Então, quando pelo um problema familiar eu tive que vir embora para Itapipoca, não era um plano, e aí comecei a advogar aqui, fui abrindo as portas aqui em Itapipoca e fui criando relacionamento, fui criando clientes, o boca a boca, e isso veio foi crescendo. Chegou um momento em que o escritório eu não conseguia mais dar só, estava acumulando muita coisa, e comecei a aprender a delegar, comecei a estudar gestão, e graças a Deus hoje nós temos um excelente... isso aqui vai servir para outra pergunta como presidente. Certo. Mas hoje a gente tem 3 núcleos dentro do escritório: o núcleo de processo penal, o núcleo de processo civil e o núcleo de direito público, né? São 3 advogados, 3 estagiários que atuam dentro do escritório trabalhando nessas áreas, né? Eu estou como a gestão, fazendo a gestão do escritório, né? Fazendo a captação de clientes, e é por isso que eu consigo estar hoje na presidência da OAB, né? E esse processo da presidência da OAB foi um processo que surgiu para mim. Nós tínhamos, nunca tive interesse, nunca esbocei interesse por isso, eu sempre muito focado na advocacia, mas surgiu alguns colegas que eu digo até, me pegaram num minuto de besteira, né? Mas assim, alguns colegas que deram a ideia, a gente foi brincando, graças a Deus nós tínhamos um bom relacionamento com todos os advogados da região de Itapipoca, nós tínhamos serviço prestado, de parceria, enfim, e aí eu acho que isso nos habilitou para ter um nome a concorrer à presidência da OAB de Itapipoca, né? Tivemos uma campanha e graças a Deus ao final nos logramos vitoriosos, e hoje estamos já com 1 ano e meio na presidência da subseção de Itapipoca, trabalhando muito, com muitos projetos e muitos desafios pela frente ainda. Você acabou, inclusive, de revelar o segredo de como ter mais tempo dentro da advocacia, né? E aí a gente faz aquela pergunta: existem hoje muitos advogados que às vezes não crescem
porque se limitam muito a apenas o operacional. Hoje você contratou pessoas, outros advogados, para trabalhar no teu escritório. Você acha, como é que funciona essa parte? Assim, tem advogados que não contratam, acho que só eles devem fazer as coisas ali. Existe um sistema, digamos que empresarial, dentro do escritório de advocacia para que ele cresça de fato? Excelente pergunta. Eu adoro falar sobre isso. As meninas dizem lá no escritório que talvez seja o tema que eu gosto de falar até mais do que direito penal. Mas assim, cara, de fato é isso. Você chega um momento na advocacia, por óbvio, você não começa de cima. Você começa peticionando, você protocola, você faz a peça, você vai no processo e tudo. E aí, quando você começa a aumentar os clientes e os processos, você começa a precisar de algumas coisas, né? E eu relutei muito porque tem uma mania de não delegar, né? Tinha, né? Graças a Deus essa não faz parte mais de mim. Pelo contrário, eu procuro pessoas para delegar necessário, hoje. né? Se faz necessário hoje em dia. E eu fui quebrando isso aos poucos e fui delegando e fui vendo que minha equipe às vezes faz até melhor do que eu, entendeu? E dividir, né? A gente tem uma equipe hoje, a gente tem um custo, mas a gente consegue padronizar a nossa produção jurídica, a gente tem uma controladoria jurídica, a gente tem um financeiro independente e mais do que nunca a advocacia é apesar de ter esse status jurídico, né, que não tem fins, não pode ter uma conotação comercial, a advocacia é empresarial. O advogado é um vendedor. O advogado tem uma empresa, o escritório é uma empresa e ele deve tratar aquilo como um negócio, sob pena de não conseguir se sobressair no mercado. Então ele precisa sim se vender, ele precisa sim ter uma equipe, ele precisa ter padrões, ele precisa saber. Jurídico hoje, o conhecimento jurídico, ele é extremamente necessário, mas ele já é o ponta de já é digamos assim, eu vou partir daqui, todo mundo está sabendo. Se você quer ser advogado, você tem que primeiro saber o jurídico. Com certeza. Né? Agora, ter conhecimentos de outras áreas, ter relações, investir em outros conhecimentos, como relacionamento, como comunicação interpessoal, como... Tem muito essa questão da criação do network do advogado, né? Do network. E aí, assim, as coisas vão aparecendo, Denilson, assim... você fala em network, entendeu, Denilson? Em network. Mas o que é o network? Não, aí algumas pessoas distorcem, e aí é o que eu digo, que as pessoas estão rasas hoje, né? Network, eu vou ali para uma festa e tal, eu tô ali no meio. Network é muito mais profundo do que isso. Network está naquilo que você deixa na pessoa que você tem contato num determinado momento. Então, se eu tô aqui, que sentimento eu deixei no Jailton aqui, né? Será que eu deixei alguma coisa nele? Que impressão, né? Que conhecimento? Então, é muito mais do que eu só vestir uma roupa boa, estar ali no jantar, poder pagar um jantar bom no meio de pessoas importantes. É muito mais do que isso, mas você deixar algo nas pessoas que você convive. Bastante interessante isso, né, Denilson? Jefferson, a gente tem vivido em meio à tecnologia, né? Hoje em dia está no auge, está no ápice a tecnologia. E eu queria perguntar para você como esse avanço tecnológico, né, tem influenciado na aplicação da legislação penal. Muito bom. O avanço tecnológico, ele teve uma aceleração após a pandemia, né? Nós vivíamos uma crescente tecnológica, por óbvio, né? E com a pandemia nós
aceleramos esse processo. Então, os processos que estavam ainda sendo digitalizados, foi digitalizado na pandemia. E aí o advogado teve que aprender a mexer com o sistema, teve que fazer protocolo sem precisar mais imprimir, enfim, teve que ter acesso a outras ferramentas, exatamente, Java, coisas tecnológicas, enfim. Eu estou falando isso só para dar um introdutório. E aí, o que é que isso interfere na aplicação da lei penal? Nós tivemos na pandemia crescentes casos de por exemplo, Maria da Penha, né? Aqui em Itapipoca, e isso não tem uma estatística, mas a gente pôde perceber um aumento de consumo, de flagrantes de consumo de drogas, e enfim. E aí, qual foi o impacto que esse aumento da tecnologia trouxe na aplicabilidade da lei penal? Eu considero muito que os tribunais hoje veem muito números e não veem caso a caso. Porque se nós pegarmos um caso aqui, vamos dizer que a Vara Criminal Única de Itapipoca tenha 4.000 processos, né? São 4.000 casos diferentes, são 4.000 pessoas ou mais, né? Às vezes um caso tem mais de um réu, de vítimas também, enfim. Então, estatisticamente, hoje se fala de Big Data, hoje se fala de inteligência artificial, né? E isso tem me preocupado, porque às vezes o operador do direito, e isso também o advogado passa por isso, né? Deixa de ver o caso em si, né? Mas, por outro lado, nós temos ganhado com a tecnologia em conseguir padronizar algumas determinadas celeridade. coisas. Saber, por exemplo, hoje o Tribunal de Justiça, na minha reunião que a gente teve lá, o Tribunal de Justiça tá com painéis lá de dados de Big Datas, né, que eles chamam de Big Datas, lá olhando os números em tempo real de julgamento, de arquivamento, de entradas em todo o estado do Ceará. Olha o que a tecnologia nos tem dado, e isso tem chegado no judiciário agora, mas o setor privado já tem isso há muito tempo, né? As grandes empresas multinacionais já trabalham com esses dashboards, né? Com o Power BI, enfim, e o tribunal está trazendo essa nova gestão do Dr. Abelardo, está trazendo isso, preocupado, porque meta, né? Produtividade, né? Então, assim, mas eu me preocupo com o olhar humano, né, dos operadores sobre os processos. E a gente passa muito por isso quando você vê, por exemplo, o STJ julgando 12.000 processos, né, 12.000 habeas corpus. A gente vai fazer uma sustentação oral no Tribunal de Justiça aqui, numa Câmara Criminal. Literalmente você fica, se a sessão começar 1 hora, você fica 1 hora, você vai conseguir só fazendo sustentação oral 4h30, 5 horas da tarde, porque vários e vários habeas corpus sendo impetrados no tribunal, vários e vários sendo negados, e vai para o STJ, enfim, né? Nós vivemos uma crise hoje com relação à garantia da aplicação da lei penal. Certo? Nós hoje estamos tendo que discutir coisas primárias, como a inviolabilidade de domicílio, inviolabilidade dos meios de comunicação, do telefone, enfim, são essas coisas que o advogado, eu falo como advogado, né, a gente está tendo, e assim, é todo um emaranhado de processos que acontece. Mas eu acho que eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu. E é até interessante o que ele está falando, porque já
a gente já entra na próxima pergunta, que é já falando sobre isso, né? Essa questão dessa aplicabilidade da lei penal no contexto que a gente está vivendo. E a gente percebe muito que no Brasil a gente está vivendo uma série de mudanças, né? Essas interpretações da lei, que são as jurisprudências, né? Para rever outras situações que já haviam sido decididas. Como é que hoje o advogado ele tem atuado para tentar acompanhar essas mudanças que vêm acontecendo todos os dias na legislação? Muito bem. Quem faz jurisprudência é advogado. Por quê? Porque o advogado é ele quem cria a tese, é ele quem defende a tese até que essas teses cheguem nos tribunais superiores e possam sensibilizar aqueles magistrados que estão atentos à tese do advogado e crie ou se modifique teses que foram já criadas, né? E aí, por quê? Porque o direito é dinâmico, né? O direito dialoga com algumas fontes, né? O costume é uma fonte, jurisprudência é outra fonte, a lei é outra fonte, e isso muda constantemente, e conforme a mudança foi acontecendo, também os julgamentos que devem ser realizados para e passe, né? A cada um deve estar de acordo com esse contexto inteiro. Então o advogado ele e deve estar atento às jurisprudências, e a tecnologia nos serve para isso, né? Hoje nós temos vários programas, né? O Jus Brasil, Jusway, enfim, são vários que disponibilizam jurisprudência. Os próprios sites dos tribunais disponibilizam pesquisas de jurisprudência, e essas jurisprudências elas têm que estar atentas, mas assim, o advogado tem que ter a sensibilidade, porque hoje você vê muito o quê? O STJ, os ministros do STJ, Schmidt, por exemplo, reclamando que tem que estar decidindo sobre as mesmas coisas sempre, porque juízes monocráticos e tribunais têm decidido diferentemente do que o STJ, né, decide. Por óbvio, eles têm as suas autonomias, né? Essas súmulas, a não ser a vinculante, mas essas súmulas e jurisprudências não são vinculativas. O magistrado ele tem a liberdade de entender, seguir ou não, ou dar uma interpretação àquele caso, né? Dá-me um fato que eu te dou o direito, e aí ele aplica aquilo e tem diversas interpretações, né? E a dificuldade da aplicação da lei penal nisso é porque nós estamos discutindo no STF o juiz às garantias. O que é isso? É um magistrado que vai acompanhar e aplicar a condução das investigações, por exemplo, né? Então, assim, isso traria um impacto ao judiciário de todos os tribunais, porque teríamos que ter um juiz, pelo menos um juiz para cada comarca, um a mais para cada, um juiz de garantia a mais para cada comarca dessa. Então, assim, o tamanho do impacto disso é muito grande, tá certo? Então, assim, resumidamente, o advogado tem meios e deve estar atento e não... Porque, Jefferson, na tua concepção, ainda há obstáculos assim com relação à violação dos direitos humanos de acusados, condenados pelo sistema penal? Sim. Levando assim em consideração, por exemplo, a precariedade de alguns presídios, né, da Federação Brasileira, ou até mesmo algumas violações básicas. Primeiro assim, a mídia, ela às vezes ela é muito boa, mas às vezes ela destrói algumas coisas. E hoje, com o advento da internet, mensagens, WhatsApp, Instagram, Twitter, as mensagens, o impacto de algumas desinformações
são muito grandes, né? E as pessoas vulgarizaram essa palavra, direitos humanos, né? Na verdade, todos nós somos somos detentores desses direitos, né? Inclusive, por mais bárbaro que seja aquele crime que essa pessoa tenha cometido, nós somos detentores desses direitos. E hoje a OAB trava uma luta contra a SAP, Secretaria de Administração Penitenciária, porque nós temos relatos dos nossos clientes de diversas coisas, de arbitrariedades que existem dentro do sistema penitenciário, certo? Mas é preciso entendermos que existe segurança pública, existe poder judiciário, justiça penal, né? Existe o que é que o executivo, né? Quem é responsável pela segurança pública? O poder executivo, com as suas polícias, né? Com o seu aparato estatal, né? De repressão e prevenção. Quem é responsável pela execução penal, pelo ambiente da execução penal, a aplicabilidade da execução? O executivo. O judiciário é o poder que julga, né? É claro que o judiciário está entranhado nesse contexto de segurança pública, nesse contexto, mas nós precisamos entender o papel de cada coisa, o papel de cada instituição, para que nós não corremos o risco de estar achando que estamos fazendo justiça, quando na verdade nós estamos descumprindo os mandamentos constitucionais e legais. Foi o que acontece, por exemplo, não quero tecer opiniões pessoais, mas, por exemplo, quando você pega um caso do Lula, aqui não vou falar de partido, existe um indício de uma irregularidade criminal ali, né? Uhum. E aí aquela irregularidade criminal foi investigada, certo? E iniciou-se num determinado local. Lá na frente, e o advogado discutindo, tá irregular, não era para começar aí. Por quê? Porque a forma, ela é extremamente importante no direito processual. Sem a forma nós temos a barbárie. Então nós temos que respeitar as formas delimitadas pelo Código de Processo Penal, pela legislação processual. E o que a gente bate mais na advocacia é isso, né? Então começou-se um processo de havia indícios, eu acho que ninguém discute isso, indícios, e começou um processo. Lá na frente, o STF anulou tudo. Absurdo, tá vendido. Mas iniciou-se um processo, a anulação de um processo, porque o processo começou deliberadamente num local onde ele não tinha competência, o juiz é incompetente. Então, se ele não sabia disso, paciência. A forma está lá e ela deve ser cumprida. Se ele tinha conhecimento e ficou inerte a isso, irresponsabilidade. Porque provavelmente ele deu algum culpado, e aí eu falo de maneira geral, não falo do presidente, não quero falar de A ou B, pessoalizar. Ele provavelmente deu a impunidade a uma pessoa que, ao meu ver, corretamente foi anulado o processo. Então ele jogou fora anos de investigação, né? Jogou fora a severidade da aplicação da lei penal, que deveria ter sido ali nesse momento aplicada com todo o seu rigor, né? Por conta das gravidades dos fatos. Ele jogou fora porque não seguiu a forma. Seria nesse sentido que entraria o juiz das garantias para garantir essa segurança do processo? Exatamente. O juiz das garantias ele surge para que exatamente aquele juiz que investiga, porque quando você tem a fase de inquérito, de investigação, o delegado ele representa por uma prisão preventiva, pela uma busca e apreensão,
pela uma escuta telefônica, enfim, por medidas diversas perante o judiciário. E o Ministério Público, como detentor da ação penal, opina a favor não da representação do delegado e o juiz julga. Imagina esse juiz acompanhando esse inquérito total, né? E aí lá no final ele vai fazer a instrução e julga esse processo, né? O sistema penal que nós temos hoje é acusatório, não é inquisitório, né? Ou seja, nós temos um sistema em que há investigação e depois há instrução, né? Então, assim, o juiz das garantias nasce para que haja uma divisão e assim, a aplicabilidade desse direito, dessas garantias constitucionais também, né? Que o juiz não seja influenciado, né? Ele mesmo julga. Por exemplo, aqui, mais uma vez, sem pessoalizar e nem politizar, nós temos um ministro do STF em que ele instaura o inquérito policial, ele julga o inquérito policial e assim, ele manda prender, sem... Estou falando assim de maneira bem... como é que eu posso dizer? Genérica e sem profundidade, só para dizer que existem coisas nesse sentido, que o juiz das garantias nasce para nós estabelecermos de fato os direitos e garantias fundamentais do cidadão. Jefferson, quais são os principais desafios enfrentados pela aplicação da legislação penal nos dias atuais, que você considera? Eu acho que a legislação penal ela tem muitos desafios, apesar de que a legislação penal ela é aplicada com rigor. E ela não falta. O problema é que o Estado, ele é muitas vezes assertivo, duro na aplicação, na punição daqueles, digamos, fatos reprováveis, né, no Estado. Mas às vezes ele não dá ao cidadão outras obrigações que ele, Estado, deveria dar. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que a aplicação da lei penal ela é feita. Nós temos juízes, promotores, delegados, advogados que aplicam severamente a lei penal. Mas nós temos, de fato, dificuldades. Por exemplo, com o advento da internet, o crescente de demandas digitais, hoje a legislação penal, por exemplo, o cara está aqui em São Paulo, faz uma fraude num banco que é do Rio e um cliente que é do Ceará, né? Onde esse processo vai tramitar, né? Então, a questão do espaço ultrapassou o espaço físico, às vezes vai até internacionalmente, empresas que são criadas. Por exemplo, outro dia eu estava conversando com uma amiga, com um delegado amiga, eu disse, cara, e como é que tem com esses jogos de bets, né? Cara, os caras estão criando as empresas lá fora e estão aplicando aqui no Brasil. Mas não deixa de ser crime, mas já é uma dificuldade que se tem, né? Como é que você analisa isso, né? Esse processo? A lei brasileira, no caso, ela tem a competência para julgar isso? Sim, porque aqui se houve a confirmação do crime aqui, entendeu? Então, assim, o cara pode ser preso em flagrante e tal, os jogos de azar, isso enfim, contravenção, enfim, depende da situação aqui que se amolda, certo? Mas o que eu tô falando é que a questão do espaço é um desafio. A questão da internet, eu tava lendo agora, assistindo, e o cara dizendo que modalidades que vão sempre surgindo. A mulher
cara tá no Tinder, encontra uma mulher, começa a namorar, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, ela vai, amor, posso passar 1 semana aí na sua casa? Passa a semana na casa, aí vai ficando, daqui a pouco ela vai e faz uma denúncia na delegacia. Olha a situação, vai e faz uma denúncia de medida protetiva. A gente sabe, eu não sei se vocês sabem, mas a gente sabe que infelizmente às vezes é dado sem nenhum critério. Exatamente. Né? O cara tem que sair de casa. Quando o cara vai provar na justiça que não tinha nada a ver o que ela de afastamento e tal, ela já tem levado aí TV, as coisas do cara, em sofá, cama, já tem levado tudo. Então você vê como a internet, como tem mudado. E aí a legislação penal, muitas vezes ela prevê algumas coisas, mas tem outras que não. Mas aí ela encontra dificuldade, né? Nesse sentido ela encontra algumas dificuldades, por óbvio, né? E assim, e eu tô falando de uma coisa simples, mas quando você pega, por exemplo, criptomoedas, né? Que não tem uma regulamentação, agora tá tendo aqui, tá surgindo, não sei se foi aprovado o projeto de lei, mas você pega criptomoedas de outro, o cara dá um golpe aqui no Brasil, o cara é da China, enfim, são coisas que e aí a segurança pública, né, o Estado com seu aparato vai tentar localizar esse cara, enfim, tudo, e o Poder Judiciário, dentro daquela legislação que está disponível ali, vai tentar, por óbvio, conseguir enquadrar ele em algum crime que seja a tipificação igual à conduta a conduta reprovável que ele cometeu. Mas assim, é um desafio, né? O direito digital hoje tem crescido muito, né? O nudes. Outro dia, uma pessoa que ela não se tornou cliente, mas ela fez uma consulta comigo. Doutor, eu mandei um nudes pro meu namorado, nós terminamos e agora ele tá me ameaçando, né? Tá me ameaçando a me expor. O que é que eu faço? Né? Existem medidas inibitórias, né? A delegacia, perante o judiciário, para tentar proibir, né? Mas a prevenção ainda é a melhor situação nesse caso, né? Não mande, mas se for mandar, não tire o rosto, tire pelo menos o rosto, né? Porque as consequências disso são gravíssimas, né? São coisas praticamente que irreparáveis, né? Quando se joga na internet, é um ventilador que não tem como mensurar a dimensão de onde aquilo vai chegar, né? É bem complicado essa parte da internet, né? Então esses são desafios que a aplicação da lei penal tem. Outros, por exemplo, eu bato muito na questão da moralidade, né? Às vezes, condutas que não são ilegais, mas são moralmente reprováveis, né? E aí o operador do direito, ele precisa estar muito centrado quando ele está à frente de um caso. Imagina só o magistrado que foi, por exemplo, ele foi alvo de um assalto à mão armada, de um roubo, né? com violência ou grave ameaça, enfim. E aí aquele magistrado faz parte de um juízo que pega o criminal. Imagina como ele deve se abster dessa vivência que ele teve para julgar um caso. Né? Então é de uma responsabilidade, né? Precisa ter um altivez com relação a isso, uma moralidade, né? De você realmente se afastar e olhar para o caso concreto e realmente o Estado tem que provar, olhar friamente para as provas, né? Não ter muito se confunde. Juiz não melhora a segurança pública ou não.
de um município, de um estado. Não existe esse super-herói, né? Ele tem que aplicar a legislação penal, seja para A, seja para B. É por isso que a justiça é cega. E ela precisa ter que ele puna que a caneta dele seja pesada, mas que ele tenha critérios estabelecidos nas garantias constitucionais, né? Que o Estado não venha simplesmente, e aí a gente como advogado cobra muito isso, simplesmente montar uma história ali, montar o juiz, o promotor aceita, o juiz aceita e o cara é condenado. E o advogado tá entre o cliente e esse aparato estatal. Por isso que quando eu vou fazer o juramento lá na OAB, eu sempre digo: você muitas vezes vai estar só entre você e o Estado. Mas nós, enquanto ordens, estaremos lá lhe apoiando, lhe ombreando nessas dificuldades, porque não é fácil. Não é fácil, realmente. A advocacia criminal não é uma advocacia fácil, mas é uma advocacia apaixonante. Eu amo de paixão. Jefferson, pegando esse gancho aí da justiça cega, né, que você mencionou aí, nos dias atuais, 4 dias, surgiu uma reportagem acerca de anulação pelo STJ de um crime que aconteceu em Ponte Nova, Minas Gerais. Um jovem de 27 anos, né, ele com o intuito de roubar, ele foi numa fazenda, né, onde residia nessa fazenda uma idosa de 73 anos de idade. Ele cometeu latrocínio, né? Num dia cometeu latrocínio e foi para casa, né? Pegou um táxi, o motorista de táxi tinha aproximadamente 68 anos de idade. No dia posterior, ele, preocupado desse taxista reconhecê-lo, né? Ele chamou para fazer uma viagem e nesse inteirinho assassinou a facadas o taxista, né? Homicídio qualificado. Né? As investigações policiais, ele foi pego, confessou os delitos, né? Pelo crime de latrocínio ele pegou 28 anos. E pelo homicídio qualificado ele pegou 24 anos e 10 meses. 52 anos e 10 meses de prisão, né? E a defesa conseguiu anular esses 2 processos. No de latrocínio, a defesa alegou cerceamento de defesa. Porque reiteradamente a defesa exigiu um exame mental, né, um laudo mental, né, do acusado. E foi indeferido por várias vezes. No caso do homicídio qualificado, houve a quebra da incomunicabilidade do júri. E o advogado comemorou a soltura do seu cliente. A pergunta que eu te faço, Jefferson, nesse sentido, o que pesa mais? O respeito ao devido processo legal, né, nem extremo assim, ou a segurança da sociedade, cara? O que é que você acha com relação a isso aí? Tá bombando aí nas mídias sociais esse caso aí. É um caso bem interessante até. É um caso bem complexo, né? Nós precisamos ter por base algumas coisas, Denilson. Existe o criminoso, quanto mais aquele cara que tem a sua índole voltada para o crime, aquele cara que ele realmente só pensa maldade, digamos assim, né? Inclusive a psicologia, né, fala de algumas psicopatas, né, enfim, tem até um livro, Mentes Perigosas, né, muito boa, esse livro eu não cheguei a ler, mas o pessoal fala que é muito bom. E existe o cidadão que comete o delito, às vezes graves, às vezes simples, né? E aí, assim, como pode, o que é que pesa? A gente não tem como
mensurar a perda da sociedade numa situação desastrosa como essa. Mas a gente precisa ter alguns olhares. Por exemplo, será que se eu pegar... Quantos anos? Era adolescente? Não, né? Que você 27 falou? anos. 27 anos. Será que eu pegar um jovem, porque é um jovem, de 27 anos e botar ele 30 anos numa cadeia, que tem problema mental, nós vamos ressocializar esse cara? De forma alguma. Será que esse cara pode ser ressocializado? Se ele for doente mental? É por isso, é esse questionamento que a defesa traz à mesa. Ora, o Estado tem a obrigação e o dever de punir. Para quê? Para ressocializar. Para trazer esse cara para a sociedade e ele poder viver normalmente. Recuperar esse cidadão que foi perdido. Mas será que esse cara tem condições disso? E por que o magistrado negou isso? Ora, nós estamos falando de um latrocínio. A prescrição do crime desse é enorme. O cara estava preso. A defesa pede reiteradamente um laudo psicológico. Foi e é negado. várias vezes. Entendeu? Há um cerceamento de defesa aí. A defesa, ela é plena. Ela deve ser plena porque nós estamos a tratar de um direito indispensável, que é a liberdade. Que tão importante quanto o direito à vida. Porque muitas pessoas dão a vida pela liberdade. É ou não é assim, por exemplo, nas revoluções que nós temos históricas? Entende o que eu falo? Então, nós precisamos ter um olhar holístico sobre a situação. É óbvio que a família da idosa deve estar destruída. É óbvio que a família, os parentes, Taxista. a sociedade do taxista deve estar revoltada. E aí nasce o Estado Democrático de Direito, nasce a lei, nasce o Poder Judiciário, para que, mesmo diante da barbárie, esse cara possa vir a ter os direitos dele garantidos, para que a gente possa realmente entender o que foi que aconteceu e que melhor maneira o Estado pode aprover ele para ressocializar. A perda já é inevitável, infelizmente. E é isso que, quando a gente fala, por exemplo, por que esse rapaz, se tinha um problema psicológico, se for o caso, não foi interceptado por uma professora, pela família, pela saúde do município? A integralização dos setores, ela precisa estar comunicativa com tudo, para que a gente possa ter uma sociedade. Mas é uma situação. O segundo caso foi o do homicídio qualificado, por conta, né? O primeiro foi latrocínio, né? Sim, a mas... defesa alegou cerceamento de Sim, defesa. e o segundo foi a quebra de incomunicabilidade do jurado, né? dos jurados. É. Imagina só o júri hoje. A gente chama, tem um advogado, o Érico, ele diz, Tribunal das Lágrimas, né? O júri hoje são os pares, os seus pares julgando você. Ou seja, a sociedade em si julga aquele sujeito que teve aquela conduta reprovável. Existem regras a serem estabelecidas ali para que aquele julgamento seja íntimo e não influenciável dos outros. A mídia pode influenciar. O outro jurado pode influenciar. Será que aquilo é o que eu botei na tua cabeça ou é aquilo realmente que tu pensa? Quando eu disse mais cedo, a gente estava conversando sobre o júri lá, o júri simulado lá da Uninta, eu disse,
Aquele caso era um caso difícil, por quê? Porque já tinha tido um julgamento judicial condenado, já tinha tido um julgamento social condenado, então os jurados já estavam ali ancorados com a ideia de que ela tinha feito aquilo. Apesar da defesa ter trabalhado brilhantemente, ele foi condenado, salvo engano, por unanimidade, não foi? Foi. A Ré, né? Foi condenada de fato, né? Pois é, ela foi condenada por unanimidade ou foi por maioria, não sei. Não me recordo aqui. Mas a incomunicabilidade dos jurados, assim como, por exemplo, a incomunicabilidade das testemunhas no processo criminal e até, por exemplo, no civil, que na prática não é aplicada, eu digo isso e desafio qualquer operador de direito aqui em todos os cantos que eu já fui, a testemunha fica nos corredores conversando com outros sobre o caso e tal. O judiciário também não tem como fazer isso, né? Mas são regras. O devido processo legal tem que ser respeitado. Tem que ser respeitada a qualquer independentemente da barbárie do caso. Tem que ser respeitado. Porque senão abre precedente, né, Nieves? Abre precedente. E aí começa a virar mais um caos assim dentro do entrou com todo respeito à corporação policial. Eu tenho muito respeito à polícia militar. Acho que são os guerreiros, acham que ganham muito mal. Acho que a família fica a mercê. Eu assim, não tenho qualquer... Mas, por exemplo, quando a polícia militar arma o cerco e invade uma casa sem uma autorização, viola encontra de lá, fato, por exemplo, mas justifica porque nós encontramos 20 quilos de... Meu amigo, você quebra um direito constitucional. Ora, se chegou a informação de que aquela droga tá presa, tá lá naquela coisa, comunica a autoridade policial, exatamente, instaura um inquérito, representa pela busca e apreensão, faz o negócio direitinho. Do que é melhor do que você chegar lá, tacar o pé na porta e jogar o direito no lixo. Porque aquele cara lá, existe uma grande chance de chegar em Brasília e ele ser absolvido. Exatamente. Mesmo tendo 20 quilos de cocaína dentro da casa. Porque no início foi violado um direito que deveria ser respeitado. Exato. Dentro desse processo. Exato. E o Estado às vezes peca muito nisso, né? Perde-se muito por conta desse desconhecimento e despreparo do próprio Estado para respeitar o processo. Tem que estar baseado, né, em fatos, tem que estar bem constatado para poder... E aí se vai também... A inviolabilidade do domicílio. Exatamente. E aí, assim, existe a autoridade policial, que a polícia civil, a polícia judiciária, ela tem a competência de investigar. Né? A polícia militar não tem competência para isso. Dentro desse contexto de segurança pública, são divididas as atribuições. Então a polícia, é por isso que o delegado, ele precisa ser, por exemplo, bacharel em direito para ser delegado, porque ele precisa entender da legislação para representar pelo poder judiciário, e lá no poder judiciário o juiz das garantias, por exemplo, dizer assim, não tem indícios. Por que é que você tá? Não, porque nós encontramos um maconheiro ali dando 2 tapas na cara dele e ele disse que lá comprava lá no fulano e fulano tinha. Pois pega o depoimento do cara, transcreve esse depoimento, leva esse cara no judiciário, o judiciário autoriza e faz o negócio direito. A defesa fica até complicado, mas os caras fazem o quê? Tá com o pé na porta, né? E o que mais me incomoda é ver o Ministério Público e o Poder Judiciário chancelando os atos como esse. Sobre, talvez, o pretexto, e aqui eu não estou pessoalizando com ninguém, estou falando de maneira geral, genérica, total, sobre o pretexto de estar fazendo uma justiça. Atitudes como essa, você considera que de alguma maneira interfere na presunção de inocência, como se o Estado tivesse, digamos assim, violando esse princípio? A presunção de inocência, ela surge quando existe uma dúvida do julgador se
aquele cara realmente fez aquilo que o Estado está dizendo que ele fez. Justamente por conta desse processo, né? Por exemplo, uma falha no processo, né? Não houve a investigação. Pronto. E até que ponto vai chegar, né? Quando se trata da presunção. Lá, um caso desse. Na minha opinião jurídica, o juiz tem que anular uma busca e apreensão dessa. Por quê? Porque está errado. Certo? E aí, vamos dizer que o cara entre, chegue lá e a tese de defesa seja: essa droga não era minha. Essa droga foi implantada. Até nisso a polícia se resguarda fazendo um negócio direitinho, entendeu? Essa droga não era minha, essa droga era implantada. Chega lá no final, o magistrado tem depoimento de 3 policiais que falam a mesma coisa. Depoimento de uma pessoa que às vezes pode ter... Isso tudo depende muito do caso concreto. Aí, por exemplo, essa pessoa tem emprego fixo, tem família, não sei o que, tava lá na hora errada e tal. A polícia recebeu uma informação, sei lá de onde, sei lá como, entrou. Aí tá lá o judiciário, o juízo, tendo que julgar a meio essas duas controvérsias. E aí, né? Aí, se ele existe uma dúvida que de fato essa droga era dele, Pro réu, nasce benefício. o direito Presunção de inocência, né? presunção de inocência. Muito bem, né? A gente está recebendo aqui o nosso querido amigo aqui, Dr. Jefferson Bruno, presidente da UAB, hoje falando sobre os desafios da aplicação da legislação penal, que são muitos, né? A gente nunca imaginaria assim que o advogado penal enfrentaria isso tudo, né? Muita coisa, né? E a gente acompanha também o pessoal que está na internet, aí o pessoal está no YouTube, só pedir pro o Denilson dar uma olhadinha como é que tá o pessoal no YouTube assistindo o programa. A gente quer demais agradecer vocês que estão aí assistindo, acompanhando a estreia do programa pelo canal aí da TV Bom Demais. A gente teve um probleminha técnico, foi, doutor, nosso diretor, lá no nosso canal, mas a gente já vai providenciar para sexta-feira que vem, tá tudo ok pra gente assistir já no canal oficial do Parágrafo Único Podcast. Tem gente aí na live, Denilson? Jálio, é bom a gente abrir também espaço para o Jefferson falar sobre o, né? Com certeza, com certeza. Inclusive, a gente abrindo agora mais, falando um pouquinho mais sobre saindo um pouquinho da aplicação da legislação penal e partindo já mais para nossa realidade próxima aqui de Itapipoca, né? Você como presidente da OAB, a gente já viu que já foram realizados vários eventos aí por parte da OAB, você como presidente, e tem um que está bem pertinho, né, que está sendo muito falado, que é o São João da OAB. Fala um pouquinho sobre os detalhes do São João da OAB, o que é que tem, o que é que a gente pode esperar de expectativa desse evento. Show de bola. O São João da Advocacia vai ser sexta-feira, dia 16. Já é na próxima sexta, já. Na próxima sexta, daqui a uma semana. Vai ser aqui antes do academia do lado da Academia Espaço Life, ali no antigo Márcios Bistrô, né? Antigo Fratellos, né? Que funcionava ali. A OAB, ela tem vários papéis, né? E entre eles também a gente quer que o advogado, né, que o familiar do advogado tenha esse momento de diversão, de descontração, de diálogo, né, de interação com os outros colegas, né, porque nossa profissão é muito causticante, né, nós somos levados a limites, né, e esse momento é muito importante para que haja realmente a interação entre os advogados. Nós teremos comidas típicas, nós teremos bebidas, nós teremos duas bandas conhecidas aqui, Lana Mara e o Walter Gomes, né? A comida e a bebida é por adesão. Infelizmente o AB não tem condição de bancar tudo. Ainda mas, não, né? Mas nós vamos ter a decoração lá, vai ser um ambiente muito, muito legal e sintam todos os advogados e os acadêmicos. Abrimos também vaga para os acadêmicos de direito. Nós temos travado uma forte união com a Uninta, né, uma relação que tem se durado, e aí a gente
sempre pensa, né? Todos os eventos da OAB a gente pensa nos acadêmicos, porque logo vocês, se Deus quiser, estarão aqui nos ombreando, estaremos na aí, nossa né? classe aqui, advogando juntos, né? Então, assim, se tiver alguma informação, alguma dúvida, estamos todos à disposição. Já chegou as pulseiras, né? Nós estamos aguardando, né, Denilson? Segunda-feira, As nossas pulseiras pra gente estar lá, segunda-feira né, vai né? estar lá na OAB as pulseiras lá, Show. para todos aqueles que se inscreveram na lista, Pronto. para buscarem as pulseiras e poderem entrar lá no nosso evento. Pra quem não sabe onde fica o ponto da OAB, o endereço da OAB, onde é que se localiza Pronto. aqui no município de Itapipoca? A OAB fica aqui ao lado do estádio Perilo Teixeira, por trás da Justiça Eleitoral. Eu não sei o nome, o endereço, não sei se é Presidente Roosevelt, é o nome da rua, mas não tem erro. Tem como errar. Ali por trás do estádio. É do lado do estádio, Pronto, ali por trás do fórum eleitoral. Pronto. E o endereço do evento, Jefferson? O endereço do evento vai ser aqui na Anastácio Braga, ao lado aqui da Espaço Life, no antigo Márcio Bristro. Já no chat tá bombando. Tá viu? bombando aí, quem Muita tá aí? gente aqui. Cita o nome da Viu? galera aí que tá assistindo, né? A Deivila Souza, a Lívia, a Thalita, o Emílio Ninja, né? Amarílio gente Vitor grande. Pinheiro, Só Marília autoridade. Paiva, Érica Matias, Pedro Rodrigues, Ívila Monique, Jordânia Kelly, Bruno Viana, Quitéria Freire, né? Tem algumas perguntinhas aqui, o Jefferson até tocou no assunto, né? O que Flávio era a Pereira, é pergunta? certo um suposto juiz ser ao mesmo tempo réu, promotor, delegado, investigador e ao mesmo tempo juiz de um caso? O Jefferson tocou nesse assunto, ele respondeu a tua pergunta, Cuidado, Flávio. porque senão o Xandão manda prender nós aqui. Senão a gente Exatamente. é cancelado aqui a live, né? Não, gente, na verdade, assim, eu não sou de lado A nem de lado B. Acho que há excessos de um lado, acho que há excessos de outro. E a advocacia, a ordem, não pode perder esse status legalista de defender a bandeira republicana, do Estado Democrático de Direito, né? Eu acho que nós temos que ter esse equilíbrio, temos que estar sempre atentos a isso. É essa balança do direito, é que a gente sempre Exatamente, fala, né? exatamente. E aí, Niefson, como o tempo da gente é bem curtinho, né? A gente até tinha comentado, né? Que é muita coisa pra falar, né? Não teria como falar tudo em apenas 1 hora de podcast. E eu disse pra você que a gente conversava a noite todinha. Pois é, Conversa. mas a gente vai marcar um outro dia, ele vai voltar aqui pra gente continuar conversando, que o papo foi maravilhoso, né? São conhecimentos importantíssimos, tanto pra gente que é acadêmico do direito, mas também para outros advogados, né, que estão começando agora, e aí seria mais uma das perguntas, né? Inclusive foi uma pergunta sugerida pela nossa colega Jamile lá no Instagram, que seria sobre o juiz das garantias, inclusive você já respondeu, e a outra pergunta seria sobre a questão para o advogado que está iniciando agora, você como um advogado já experiente, qual seria a dica que você dá para aquele acadêmico que acabou de passar na OAB e está querendo iniciar a sua carreira? Excelente pergunta. Eu queria, antes de falar dessa pergunta, bem rápido, dizer que a gente não tinha pretensão de encerrar nenhum tema aqui, até porque os meios não são adequados para tal. A gente estava mais era batendo um papo aqui, eu exprimindo muitas opiniões pessoais e opiniões jurídicas minhas, né, de modo que plenamente aceitável ter opiniões diversas. Com certeza. Tá certo? Só para deixar claro isso. E assim, eu iniciei a advocacia e tive que percorrer um longo caminho, né? E para aprender algumas coisas. Mas hoje, é claro que da época que eu comecei para hoje já mudou, o mercado já mudou. Mas eu gosto sempre de pedir, vocês têm algumas coisas que não mudam, invistam em si mesmo. Apesar da prática ser importante, quem embasa a prática é a teoria. Então estudem com afinco, procurem fazer especializações, mestrados, cursos práticos. A OAB promove muito evento com relação a isso. Tem muita gente boa dando aula de graça, ensinando de graça, né? Então procurem se inteirar
Procura investir em você, não só em conhecimento jurídico, mas conhecimento, se você quer abrir um escritório, por exemplo, conhecimento sobre marketing, sobre relacionamento com seus clientes, né, sobre gestão de escritório, financeiro, que às vezes o cara, não, eu fiz direito, não gosto de matemática. Mas às vezes você precisa saber para poder precificar e cobrar uns honorários justos para que você não seja sacrificado naquele trabalho com o cliente e não tenha, por exemplo, um sentimento de que perdeu. Poxa, eu fiz um trabalho bem feito e cobrei tão barato. Esse é um sentimento que eu acho que todos os advogados já passaram um dia na vida, né? Eu me dediquei tanto ao processo, eu podia ter cobrado mais. Então, invistam nisso. Invistam em se relacionar com outros advogados mais experientes. Procurar buscar esses conhecimentos práticos. O advogado experiente, ele tem uma vivência mais sobre algumas coisas. E ele pode te ensinar, tu pode absorver algumas coisas, certo? Procurem se inteirar dentro da OAB, né? Imagina só que o Denilson se forma hoje. É o Denilson advogado. Amanhã ele pode ser o Denilson secretário, presidente, membro da comissão de direito que ele quiser atuar. Ele pode estar engajado, envolvido em projetos dentro daquela comissão, e aquela comissão pode estar perante autoridades, pode ter visibilidade. Isso é muito importante. Invista no seu visual, invista em oratória, invista a sua aparência é importante, sim, o seu cartão de visita. O seu cartão de visita, né? Procurem, muitas vezes, aqui eu vejo assim as pessoas, eu vou entrar, vou montar um escritório para mim. Beleza, se é o seu sonho, não tem problema. Às vezes, chegue perto, tem muitos advogados bons precisando de pessoas que você... Não pensem em dinheiro a curto prazo. O dinheiro, ele vem naturalmente, mas ele vem quando você está preparado para receber. Show, é isso aí. Aí, de fato, a gente agradece mais uma vez aí por ter aceitado o convite para participar da estreia do nosso podcast Parágrafo Único, e agradeço de maneira especial aí em nome do nosso público, o pessoal que acompanha pelas redes sociais. Jefferson, muito obrigado. Jefferson, obrigado pela atenção. Sempre você foi predisposto a nos ajudar. Você passou a semana a gente conversando e você falando da dificuldade, estava viajando, estava em Teresina. Denilson, eu vou chegar em cima. Fiquei surpreso, viu? Veio de Teresina. Exatamente. Só para participar do podcast. De lá. Denilson, tem condições de ser virtual, de ser... Jefferson, não, é só uma horinha. Não, mas a gente vai fazer um esforço, a gente vai estar presente. Só tenho a agradecer aqui essa troca de conhecimento, a sua presença aqui só fez enriquecer o nosso primeiro programa. Eu que agradeço demais a presença aqui. Vocês têm comigo as portas abertas, né, de contato, porque obrigado. Eu sou assim realmente. Obrigado. A OAB é uma parceira, sinta a OAB enquanto eu estiver na gestão, sinta ela como uma parceira de vocês. Eu sou entusiasta desse programa e de outros que discutam direito, que tragam na sexta-feira à noite. A gente está discutindo aqui direito penal, discutindo para a sociedade. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Então vocês estão de parabéns, contem comigo sempre que eu puder estar aqui, precisarem estar de mim, eu vou estar aqui. Doutor, eu quero que você faça um contato com alguém que possa participar. Nós estaremos providenciando isso, fazendo contato, pedindo, enfim. Sintam-se em casa comigo, certo? Tenham em mim um verdadeiro parceiro. Eu queria aqui desejar uma boa noite, um final de semana aí para todos os internautas, né, que participaram aqui desse podcast Parágrafo Único, né? E eu espero, né, hoje iniciando, desejo a vocês uma ótima jornada. Não vai ser fácil, não tem nada fácil na vida, mas persistam, insistam que o resultado vem. Deus, ele sabe de todas as coisas e ele só dá o que a gente merece e não o horário que a gente merece, tá certo? Então contem comigo sempre. Um abraço e conto com vocês lá no São João. Estaremos lá. Com certeza. Obrigado. É isso aí, nosso muito obrigado. Hoje foi a estreia do nosso programa Parágrafo Único, primeiro episódio
com o doutor Nievson Bruno, falando sobre os desafios da aplicação da legislação penal na atualidade. Obrigado também ao parceiro Denilson por ter Eu só tenho a agradecer aqui a mesa, né, Denilson? Quero agradecer também nossos patrocinadores aí. Com certeza. Né? Conceito Engenharia, o apoio da OAB, né? Sim, sim. Só temos a agradecer os participantes. A galera que apoia a gente, né? E lembrando que você pode estar seguindo a gente lá no Instagram, @ParágrafoUnicoPDC. Lá você vai acompanhar todos os cortes do programa de hoje, as partes mais importantes que aconteceram, né? As falas mais interessantes do Dr. Nievson, lá no nosso Instagram. Siga a gente, @ParágrafoUnicoPDC, e inscreva-se no nosso canal. Semana que vem, sexta-feira, a partir das 20 horas, a gente tem o segundo episódio do Parágrafo Único Podcast, o seu podcast jurídico. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. E até sexta-feira.